Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Nós estamos vendo, dentro da nossa liturgia, nessas últimas semanas, a carta aos Hebreus. E hoje, de um modo especial, é todo um percurso, que a carta vem falando sobre o costume, a prática dos judeus, e como Jesus se encaixa dentro da vida, da vida e da cultura judaica, dando, na verdade, um novo sentido para todas as coisas. E essa carta hoje, ela vem falar sobre a lei e os sacrifícios. Na verdade, Jesus é a verdadeira lei. Ao mesmo tempo, ele é o verdadeiro sacrifício. O começo da leitura de hoje diz que a lei possui apenas o esboço dos bens futuros. É como se fosse uma preparação, mas ela não tem a sua profundidade, a sua plenitude, poderíamos assim dizer. Porque a plenitude da lei é o Cristo. É interessante, como no Salmo 118, nós temos um salmo muito bonito, sim, o maior salmo da Bíblia. E ele é um salmo chamado salmo alfabético, porque cada estrofe, cada parte desse salmo, ele vai remetendo a uma letra do alfabeto hebraico, começando no Aleph até na última letra. E tem algumas curiosidades acerca desse salmo, que numa outra oportunidade poderia falar. Mas é interessante porque cada verso desse salmo, cada parte do salmo tem 8 versos, e cada verso desse salmo, pelo menos uma vez, é tocado na palavra, palavra, mandamento, lei, preceito, doutrina, porque todas essas palavras são sinônimos. Então, quando nós dizemos que a lei possui apenas um esboço dos bens futuros, está falando da palavra. Tanto é que quando nós falamos dos mandamentos da lei de Deus, nós dizemos os 10 mandamentos, ou as 10 palavras, as 10 leis, as 10 doutrinas, todas elas são sinônimos. A gente costuma dizer sobre os 10 mandamentos, mas, na verdade, todas essas palavras têm o mesmo significado. E quando nós olhamos para Jesus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus que se fez homem, nós entendemos de fato que Ele é a lei. Ao mesmo tempo, Ele é o pleno sacrifício. A leitura de hoje diz, parafraseando o Salmo, que também foi a resposta à primeira leitura, não me pedistes nem vítimas, nem sacrifícios, mas formaste-me um corpo. A respeito de Jesus, do Verbo de Deus que se fez homem, que tanto a leitura como também o Salmo vem se referir. Ele é a plenitude dos sacrifícios, por quê? Na antiguidade, o sacrifício precisava ser repetido tantas vezes. E mesmo assim ele não era capaz de purificar os pecados. Era apenas uma preparação. Jesus, com um único sacrifício da sua vida, foi capaz de remir todos os pecados e nos trazer a salvação de modo pleno. Ontem na leitura, que foi um pouco anterior a essa passagem, diz que Jesus não entrou num santuário feito por mãos humanas, mas o seu próprio corpo é o santuário. A sua presença no mundo manifesta a presença de Deus. E o que é o santuário, senão a manifestação da presença de Deus? Quando nós chegamos na nossa capela, nós queremos adorar a Deus, porque sabemos que Ele está aqui presente. De um modo pleno, Jesus se faz presente quando se encarna, quando se torna homem. E voltando para o céu, nos abre as portas e a possibilidade também de participar de sua vida e de sua família. É o que hoje nos apresenta o Evangelho. O Evangelho, uma grande multidão cercava Jesus, porque muitos tinham curiosidade, queriam saber quem era esse homem. O Evangelho segundo São Marcos quer, na verdade, nos responder essa pergunta básica: quem é Jesus?
pelos sinais, pelas obras, pelos milagres, prodígios que ele realiza. Quem é esse homem que até mesmo o vento e o mar se acalma com as suas palavras? Quem é esse homem que até os demônios obedecem? E todos ficavam muito admirados com tudo que Jesus realizava. Portanto, uma grande multidão cercava Jesus. E num determinado momento, Jesus estava numa casa e a mãe de Jesus, Nossa Senhora, e também os seus irmãos, aqui nós entendemos bem o que significam os irmãos de Jesus, não são irmãos de sangue, filhos dos mesmos pais, mas há um grau de parentesco, né? Eram primos de Jesus. Nossa Senhora tinha uma irmã chamada Maria também, e que tinha filhos. Né? E esses filhos eram chamados de irmãos de Jesus, porque na língua hebraica e na língua grega, naquela época, não tinha uma palavra que especificasse exatamente a palavra primo, tio ou qualquer outro tipo de parentesco próximo. Portanto, todos eram irmãos. Mas o fato é que os primos de Jesus e Nossa Senhora chegaram perto queriam falar com ele e por causa da multidão não conseguiam chegar. E aí aqueles que estavam em volta acabaram dizendo para Jesus: olha, a sua mãe e seus irmãos estão aí fora, querem falar contigo. E Jesus, olhando para os discípulos, para aqueles que estavam em volta, dizia: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de Deus, esses sim são meus irmãos e minhas irmãs e minha mãe. A princípio, talvez muitos podem até pensar, não, então Jesus está rebaixando a condição de Nossa Senhora no nível comum. Ele pega o parentesco de sangue de Nossa Senhora e coloca num nível abaixo, igualando a todos com a sua mãe. Mas nós estamos, na verdade, entendendo, nós conseguimos compreender o contrário disso. Não é um rebaixamento de Nossa Senhora, mas um nivelamento daqueles que ouvem a palavra de Deus e colocam em prática a condição de família, assim como Nossa Senhora. Não que nós sejamos capazes de chegar aos pés de Maria Santíssima, não somos. Na face da terra não existe criatura mais perfeita, mais bela, pura, santa do que Maria. Mas o fato é que, pela graça de Deus, nós, ao ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, nós fazemos nada mais, nada menos do que Nossa Senhora, em sua vida, fez prontamente ao ouvir a mensagem do anjo. Ela ouviu a palavra e colocou em prática. Portanto, todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática são nivelados a Nossa Senhora pela graça, por causa de um Deus que nos eleva, que nos faz participantes de sua vida e, portanto, podemos ser chamados família de Deus. A família de Jesus são aqueles que ouvem a palavra e que colocam essa palavra em prática. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.